Certo. Estamos começando então mais uma reunião da CAST, né? Essa reunião conta com a presença do nosso ilustríssimo secretário. As pautas que a gente vai tratar aqui são os editais municipais, PNAB 2025, reformulação do plano municipal, que tem a ver com as metas do plano, e as demandas dos grupos e artistas. Primeiro, queria agradecer a presença de todo mundo, né? É difícil mobilizar as pessoas, mas muito bom que os grupos tenham mandado seus representantes aí pra gente dar uma atualizada em como que está o nosso setor nesse primeiro ano de mandato, né? Primeiramente, queria registrar aqui a presença, né, da Juliana de Almeida, que é a suplente da cadeira, a Laiane Belmonte, Piratas do Carine, que é a Carine, Grupo de Teatro Rua, Évila dos Anjos, eu, Valber Rodrigues, que estou como representante, e do Luiz Fernando Gonçalves, que é o nosso secretário de Cultura. Aí já vou te passar a palavra, Nando, para, antes da gente entrar nas pautas em si, para você falar um pouco pra gente, assim, como que agora que inteirou 9 meses, né, um semestre, praticamente estamos chegando para encaminhamento de um ano da sua entrada na secretaria, então acho que agora a surpresa vai abaixando um pouco, assim, daquele momento de início, e achei até que foi pertinente a nossa reunião não ser tão de supetão assim, e aguardar um pouco, que aí você já vai ter um pouco mais de tempo, né, dentro da secretaria para poder apresentar para a gente como que você tem visto o nosso futuro aí do setor. Enfim, Do bem-vindo à teatro, reunião. especificamente. É. Bom, gente, boa noite. 9 meses, né? Uma gestação, É. a ponto de nascer. É, Além de ser, né, um primeiro ano ali, né? Nesses primeiros 9 meses, de entender alguns mecanismos, né, do poder público, né, da prefeitura, né, as burocracias. Teve algumas outras coisas diferentes de outras gestões também, com relação ao próprio centro administrativo, né? Você está todo mundo no mesmo prédio, então teve isso no começo, né? Então é 9 meses, mas os primeiros 2 meses foi uma loucura, assim, porque muita gente me procurando, conversando com muita gente e pouco tempo conseguindo organizar as coisas, né? E aí eu fiquei durante um tempo ali olhando para a secretaria, sentindo dificuldade de conseguir olhar para tudo que a secretaria tem para fazer como um todo. Sabe quando você consegue abrir um mapa, assim, olhar o que é que eu preciso fazer aqui? Porque as coisas já iam acontecendo, né? Por exemplo, no começo do ano, já no dia 6 de janeiro, a festa de Reis assim, já chegou com o negócio acontecendo, né? Aí depois carnaval, e aí depois as festas de cultura popular, os primeiros editais, enfim. E aí teve a execução de alguns espetáculos do Prêmio, depois Festival de Inverno, que é uma doideira máxima, e os outros editais aí para agora, né? Então, assim, eu ia no paralelo e tentando ir reorganizando algumas coisas e fazendo o trabalho acontecer, né? Num primeiro momento, lá no primeiro semestre, eu chego a separar com as meninas, com as coordenadoras dos espaços, né? Biblioteca, Complexo Cultural da URCA, Céu das Artes, museu e também ali da secretaria, para cada uma já ir me ajudando a pensar e desenvolver um mapa mental desses espaços, né? O que é que a gente vai identificando, mas eu não consegui concluir, né? E aí eu começo a também olhar para todos os editais e começar a entender por que esses editais surgiram, qual que é a finalidade desses editais, o que é que alimenta esse edital é para quem, para quê, por quê.
E a gente começa a fazer pequenos movimentos, né? E por que falo pequenos movimentos, mas que foram movimentos importantes? Porque você não dá para eu chegar ali na secretaria e, tipo assim, pegar tudo que foi feito nos últimos 10 anos, tira tudo da mesa que eu vou zerar o game aqui e começar tudo de novo. Não ia ter nada, edital nenhum, não ia ter coisa nenhuma. Mas eu comecei a entender, no caso aqui, né, porque teve uma das perguntas aí com relação aos editais, entender a natureza de cada um individualmente, entender como que são os processos internos da prefeitura, da Secretaria de Cultura especificamente, e lidando com as realidades do momento, né? Aí esse ano foi um ano extremamente intenso, né? De todas as coisas, né? E aí o maior deles aí um decreto de contenção de gastos, que o que justifica isso são várias coisas, né? Mas o mais importante de tudo, que é assim, o maior dinheiro da que a prefeitura tem, ela é por arrecadação de imposto, né? Então ela tem um imposto aqui, o IPTU, que é o maior imposto da cidade. Aí ela tem um imposto sobre serviços que vem para a cidade, e aí depois ela recebe uma parte do governo estadual e do governo federal dos outros impostos, que é de imposto de renda, de IPTU e tudo, de IPVA e outros impostos, né? Eu vou tentar resumir isso aqui, mas que é uma informação importante para a gente começar a entender como é que funciona o dinheiro que tem na Secretaria de Cultura, por exemplo. Então, quando eu cheguei no começo do ano, no primeiro mês, eu tive uma reunião com o Zé Leite lá, que é o cara que cuida do orçamento. Então, ele senta, aí ele me passa lá numa planilha o que é que tinha sido pensado do outro ano, dos valores, as fichas que se tem. Então, ficha é como se fosse uma gavetinha da onde eu posso colocar uma ficha da URCA. Então, ali que eu posso colocar manutenção, reforma, alguma coisa do tipo. Ficha edital de inverno, o que é que pode colocar ali e tudo mais. E ali você coloca a dotação orçamentária é um dinheiro que não existe. Por que ele não existe? Você faz uma previsão com base nos dados passados, né? E aí a quantidade de população que se tem, de população que está trabalhando, né, que recolhe imposto e tudo mais, você faz uma média do dinheiro total que a prefeitura vai ter e isso dividido, esse orçamento para cada secretaria. Então, tá lá o que estava separado para a Secretaria de Cultura, desde folha de pagamento, manutenção de todos os espaços, né, e os editais de cultura. E aí parte desse dinheiro ele é contingenciado. O que é isso? 25% fica bloqueado para você ter ali um respiro. Só que tudo isso é você tendo acreditando que esse dinheiro que foi planejado vai existir. Vai indo ao longo o andar da carruagem, aí você vai tendo gastos extras de outras situações, sei lá, vou dar um exemplo hipotético aqui. Teve uma chuva forte, aí caiu um telhado de alguma escola, e aí, de repente, tem que usar um dinheiro para fazer alguma coisa do tipo. Pinta um banheiro que estava todo pichado, aí pinta, aí na outra semana picha de novo, aí depois pinta de novo, aí você está gastando 2, 4 vezes do que estava sendo previsto. Isso como um todo. E o principal, queda na arrecadação. Ou que não se recolhe os impostos que se esperavam, né, para recolher, e aí que dá, enfim. E uma coisa também que é gigantesco dentro da prefeitura, a questão da hora extra, que eu, vindo da iniciativa privada, achei a coisa mais estranha possível, assim, porque eu trabalhei 12 anos no SESC e eu nunca recebi hora extra. Eu sempre fazia banco de horas, fazia trabalhos que eu ficava, sei lá, palco giratório, trabalhava 16 horas num dia, e eu fazia 8 horas por dia, enfim. Mas na prefeitura se tem esse
se criou esse costume da questão da hora extra que se tinha de anos atrás, né? Então você tinha as pessoas que contavam fazendo um segundo salário em cima de hora extra. Então a hora extra é sempre uma surpresa. Então você estava fechando o mês ali, fechando 2 milhões de hora extra a mais, né? Fora do que é a folha de pagamento. Enfim, tudo isso impacta, né? Mas só para a gente entender de todo esse movimento aí de dinheiro. Agora falando dos editais. Para o setor do teatro especificamente, praticamente a maioria dos editais a gente consegue ser contemplado. Então, a gente tem o primeiro Lei de Incentivo à Cultura, que é por dedução fiscal do ISS, do imposto, né? Que é o edital mais antigo da Secretaria de Cultura, que no começo se tinha uma dificuldade muito grande na captação. Nos 2 últimos anos tem atingido o teto máximo que a prefeitura pode ceder do que ela recolhe do imposto sobre serviço. Então, tem atingido o teto, tanto a cultura quanto o esporte, né? Que são as duas secretarias que são contempladas por lei de incentivo. Essa daí abrange qualquer segmento artístico da cidade, inclusive o teatro. Depois... Uma dúvida sobre essa, antes de você passar para os próximos editais. Com a reforma tributária, vai mudar a lei municipal de incentivo à cultura? Então, tipo assim, a gente tem garantido até que ano que vem vai ter lei municipal, ou já vai ser revisado? O ano que vem ainda tem lei municipal. Que é, até A que o ideia edital tá aberto, inclusive. Eu não sei nem te dar essa resposta, porque assim, também é a grande curiosidade de todos os gestores do Brasil todo, do que é que vai acontecer com as leis de incentivo. Porque a ideia é que tenha uma unificação de todos os impostos, né? Então, enfim, a gente ainda não sabe, mas até o ano que vem a gente ainda tem. O ano que vem tá Acho isso. garantido, né? Tanto que está aberto o edital de lei de incentivo. Já está aberto, encerra agora, inclusive, no final de setembro agora. Certo. Não deixe para a última hora, por favor. Da área de cultura, Festival de Inverno, né, que é um edital de programação. Né? Então, vamos lá. Lei de incentivo é para incentivo da sua ideia, da sua proposta, do que você quer desenvolver, uma pesquisa, circular com um espetáculo, né? É incentivar uma ideia sua. Festival de Inverno é um edital de composição de programação, né? Não é um edital de oportunidades, não é um edital que é para fomentar alguma coisa. É um edital de programação. É voltado único exclusivamente para a população. Para criar a composição de programação. Aí depois a gente tem os editais vinculados à educação, FET, PMJ, o FET, que foi criado especificamente para atender o Festival Estudantil de Teatro, que existe aí há quase 40, ou é 40 anos, se eu não me engano, ou quase 40 anos. Acho que tava na 38ª, eu acho, ano passado. Acho que Tipo essa é a isso. 39ª, talvez. É 30 e alguma coisa. Eu participei há 30 anos atrás, mais ou menos. Que é um edital para ter um profissional do teatro para ajudar nas escolas, porque ficava muito isso a cargo dos professores, enfim, aí você tem ali um profissional do teatro, das artes, não é do teatro, das artes cênicas, né, porque depois abrange isso para circo, dança, né, teatro. Esse é um edital que a Secretaria de Cultura conduz no sentido do processo curatorial, de elaboração do edital, de fazer a avaliação das propostas, né? Mas quem conduz esse projeto é a Secretaria de Educação, né? Porque o FET ele é da Secretaria de Educação. Então, quem vai cuidar
das escolas, né, que estão interessadas em receber, né? Isso também é uma coisa curiosa, assim, a gente abre 25 vagas do FET. Só que aí o FET, as escolas que se inscrevem, eu quero ter um profissional de teatro aqui. Não, eu não quero participar do FET. Não, os próprios professores é que querem montar, ou já está resolvido. Então, a partir daí que a gente define, né? Então, se tem 15 escolas inscritas, a partir daí que a gente vai definir quantos, né, são os profissionais que vão estar entrando, mas pela Secretaria de Cultura poderiam entrar até 25. O PMJ, que foi um edital que, quando ele surge no ano passado, ele surge no final do ano, então não dava para se desenvolver nenhuma atividade, então ele ficou meio confuso, assim, porque o intuito dele era para ter uma programação, para ter uma atividade cultural formativa nos espaços de contraturno escolar. Como ele surge no final do ano, ele tinha 2 meses de execução, então ele era qualquer natureza, desde oficina a apresentações, né? Aí esse ano, como ele vem um pouco antes, começando a partir do segundo semestre, né? Isso estava previsto no edital, ele vai para a natureza dele, que é ter uma atividade formativa contínua nesses espaços, né? Que fora isso de fruição de programação, a lei de incentivos já faz isso, o patrocínio também tem essa característica, né? E aí esse é um edital também com a mesma característica do FET, é gerido pela Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação que é responsável pelos espaços dos PMJs ou as escolas de período integral, né? Então, a gente só faz essa primeira ponte aí com a criação, elaboração do edital, né? Soltar ele, fazer o processo de curadoria e avaliação das propostas inscritas e ir acompanhando isso, né? Dando esse suporte, esse apoio aí, né? E aí também para a área geral do teatro. Eu estou falando só dos editais específicos do teatro, tá, gente? No geral, que podem contemplar. Que aí é o edital de patrocínio e o edital da Política Nacional Aldir Blanc, né? Que já foi entregue o par, né? E aí vai, provavelmente no começo de outubro, tem o repasse do dinheiro, elaboração do projeto, provavelmente para execução de novembro até o ano que vem, né? Isso segundo ciclo, isso também depois abre do segundo ciclo do Estado e tudo mais. Esse ano que a gente tem dos editais exclusivamente para que atende o pessoal do teatro são esses. Certo. Acho que a gente pode abrir a palavra para quem quiser falar agora, só para a gente pontuar algumas coisas específicas de cada um desses editais, né? Que nem eu pontuei da lei de incentivo, que talvez acabe, né? A gente pelo menos tem essa previsão que ano que vem vai ter. Uhum. E uma coisa antes de passar a palavra para as pessoas, essa noção do objetivo de cada edital, essa noção precisa ficar cada vez mais clara assim para os artistas, para gerar menos confusão assim de entendimento mesmo, porque as pessoas às vezes ficam na dúvida de por que o projeto não foi aprovado, etc e tal, e às vezes tem essa questão mesmo do objetivo dos editais, que é o que o Conselho sempre falou. Os editais precisam deixar de ser guarda-chuva e começar a atender necessidades específicas de cada área em cada momento do ano. Então, agora que isso está começando a ficar mais claro para a Secretaria, é importante ela comunicar também para as pessoas, assim, para a cena, porque esse é um entendimento que a gente está construindo, de que cada edital precisa ter um objetivo.
A gente não pode ficar fazendo só edital guarda-chuva, edital guarda-chuva, edital guarda-chuva. Teve os momentos que o edital guarda-chuva foi imprescindível, né? Principalmente no momento da pandemia, que o objetivo era simples: fazer o recurso chegar no setor cultural. Mas esses editais que são decenais, né? Que precisam ter uma função para cumprir os objetivos do plano, que são objetivos de 10 anos, eles precisam ter um objetivo claro até para a gente poder avaliar o objetivo, né? Se o objetivo foi cumprido ou não. Se é um edital guarda-chuva, o objetivo ele vai ser cumprido, né? Que é pulverizar o recurso. Mas se é um edital específico, ele vai ter os seus objetivos específicos. E eu acho que esse é um entendimento que a gente ainda está tateando e que a gente precisa amadurecendo e comunicando para o setor quais são como que a secretaria tem olhado para isso, assim, que esse sempre foi um assunto que ficou um pouco turvo na cabeça de todo mundo. Mas aí quero abrir aí a palavra para os colegas que quiserem comentar sobre esses editais, que são os editais que estão em execução, né? Que é a Lei de Incentivo à Cultura. Pode ser que alguém aqui tenha alguma dúvida ou esteja executando, enfim, queira fazer alguma colaboração. O FET. O FET a gente tem a tradição de, depois do FET, fazer uma avaliação, enviar por escrito a avaliação, mas qualquer contribuição que a gente puder dar agora também é importante. E o PMJ, que também tem os grupos que estão atendendo ao PMJ, e o Festival de Inverno, que já aconteceu e a etapa toda foi concluída, inclusive o pagamento, né? Então, abrir a palavra aí para quem quiser fazer algum comentário. Boa noite, gente. Boa noite. Sobre essa questão dos editais, acho que o Nando acabou fazendo essa atualização do calendário, né? Então, agora nós temos para sair o resultado do patrocínio. O de lei de incentivo, talvez o resultado seja para novembro, né? Acho que até para essa avaliação que ele encerra agora em setembro, né? Então, a gente tem patrocínio e PNAB. São esses editais que nós temos para o teatro, porque não vai ter mais o do Natal. Foi extinto da cultura, ele, ou ainda está em conversa entre turismo e cultura, tem algo nesse sentido. O que se entende é que, assim, das últimas vezes que teve o edital de Natal pela Secretaria de Cultura, porque esse o Natal é um evento da Secretaria de Turismo, assim como o Carnaval também é um evento da Secretaria de Turismo, que tem atividades culturais. Ele só estava ali para ter, né? Ele não exercia a função dele de... a maioria dos trabalhos eram feitos para ninguém, ou de uma maneira muito ruim, de um período de muita chuva, acontecia em espaços assim que não estava legal o edital, né? Era legal para o artista porque a gente tinha coisas para receber, né? Era a única função que ele fazia. Mas a função dos editais, elas não são só essas. E aí ela precisava ser reformulada, né? Ser entendida como que é um caminho, se de repente a Secretaria de Turismo assumisse, né, a programação cultural e com apoio da Secretaria de Cultura, né? Igual eu tô falando, o FET e o PMJ, é a Secretaria de Educação que conduz, né? Que está dentro da escola, né? Está dentro do ambiente deles, né? A Secretaria de Cultura permeia todas as... Então não é que ele deixou de ter, ele precisa existir de fato. Ele não pode ser só um edital para eu distribuir renda, senão eu tenho que pensar talvez de repente de uma outra forma. Na situação atual da prefeitura, com falta de dinheiro, o Natal ele também está reduzido. Então ele vai, a gente até tem uma reunião essa semana para pensar outras alternativas, para ver se a gente consegue, de repente,
ver via iniciativa privada, não sei se vocês viram, tem o turismo lançou um edital de patrocínio para empresas que querem ter a sua marca no meio das festividades do Natal ali, entrar com dinheiro. Então, pode ser que dentro disso custeie alguma atividade, programação cultural, mas ainda está se definindo, né? Por isso que ele sai da cultura nesse sentido, enquanto finalidade desse edital, sabe? Assim, de organizar, de conseguir, olha, eu estou fazendo isso e está funcionando, está chegando nas pessoas, está atingindo o seu objetivo, né? Então é mais aí nesse sentido. Então não tem nenhuma outra definição, provavelmente pode ter algumas coisas de programação cultural, se vai ser por um edital, não sei ainda, porque a gente não tem o dinheiro exato para isso, entendeu? Eu lembro uma vez, eu concordo, acho que acabava frustrante até para a gente, artista, né? Tá ali no Itaú e até para o público também. Então, ele realmente era um edital que ele era esquisito, mas ele era muito legal, porque acabava propondo um fervo, assim, eu sinto, né? Da gente produzir alguma coisa específica para o Natal, isso eu achava interessante. Teve um ano, foi logo quando eu cheguei aqui, eu não sei se foi 2014 ou 2013, que fizeram atrás do Palace, eu não sei se vocês lembram, uma tenda e que só rolava a apresentação de teatro de Natal lá. Então foi muito interessante, porque as pessoas iam realmente assistir. Aí tinha o palco, tinha as cadeiras. Eu achei assim muito interessante, porque aí rolava os espetáculos e realmente as pessoas iam lá assistir os espetáculos de Natal. Então, às vezes, pode ser uma proposta ou também abrir talvez um formulário e ouvir o que cada artista sentiu. Teve artista, será que achou muito legal apresentar no Itaú? Tem artistas que percebeu falhas. Então, às vezes, pode ser interessante também escutar o que as pessoas têm a dizer sobre essa questão do Natal, né? Mas o primordial é o recurso. Mas eu concordo com você que a gente precisa encontrar qual que seria a veia cultural ali do Natal. Porque o que é muito cobrado na cidade, que é um período, né, por mais, né, tudo bonito, mas é um período muito comercial, né? Então, o comércio cobra muito das atividades voltadas para eles. Por isso que ele sai de lá de trás do Palace e vai lá para a Rua Assis, né? Mas é que a gente ficava sempre muito jogado, né? Era uma coisa que parecia que só estava ali para cumprir tabela. Então, como pensar isso? Ou, né, o pessoal da Charanga chegou a levar uma ideia super legal lá para o secretário de Turismo, ele super gostou, que era de fazer, de criar uma marca da cidade, maior presépio montada, céu aberto, sabe assim, tipo, igual tem a encenação de Paixão de Cristo, criar uma grande encenação com palcos, não sei o quê, de presépio. Foi uma ideia super legal, assim, que não tem em outros lugares, né? Que de repente eu podia criar algo que é inovador, que pode envolver o pessoal do teatro e tudo. Mas acabou que aí, do que se esperava de orçamento para se fazer isso, foi muito abaixo do que dá para se executar, né? E aí tá fazendo um negócio bem pé no chão, assim, para não dar um passo maior que as pernas. Mas, assim, só para fazer um paralelo aqui, né? Quando eu vou olhar só para o recurso que a prefeitura tem, ela vai ser sempre difícil, né? Porque a gente nunca sabe exatamente o que é que vai ter. O que tem outras cidades feito é acessado recursos de dedução fiscal, por exemplo. A prefeitura ela não pode mandar um projeto para a lei de incentivo do Estado, né? Mas ela, através de uma OSC, né, de uma OSC, ela faz um contrato ali de parceria, né? E essa OSC gera e manda esse projeto. Então, assim, o carnaval, por exemplo, desse ano de várias cidades foram feitos dessa maneira. Não foi gastado o dinheiro do caixa da prefeitura. Então, são caminhos que eu também comecei a olhar e descobrir agora, inclusive para manutenção e
manter espaços públicos, como teatro, como museu, né? Em Belo Horizonte, o Palácio das Artes, por exemplo, a Sala Minas Gerais, elas são espaços que são do governo do estado, mas que são mantidos por OSCs, né? Que mandam projetos para lei, para Rouanet, para o estado, e aí a máquina pública, como tem esse acesso também direto com outras empresas, ou no caso aqui que a gente tem o próprio DMI, a gente consegue, de repente, já destinar esse dinheiro para coisas específicas. Então, eu acho que a gente podia pensar, porque a gente tem mais autonomia, é um dinheiro que é mais certo, né, porque vem de dedução fiscal, então vem das empresas que estão ali produzindo e fazendo dinheiro todo o tempo, porque a prefeitura ela não faz dinheiro, né? Ela até pode fazer, mas ela produz muito pouco pelo tanto que ela precisa gastar, né? Então, assim, só um adendo que são coisas que eu tenho pensado em encontrar caminhos, né? A prefeitura decreto de redução de gastos. Opa, mas eu tô com um projeto aqui da Lei Rouanet para fazer um Natal. Ela pode ter contenção de gastos, mas o dinheiro já está aqui, e ele vai ser usado só para isso, né? Então, assim, são só para dividir com vocês que são os caminhos que a gente precisa ir buscando, né? E também envolver iniciativa privada e tudo mais. A respeito disso do recurso, é, ano passado a Secult se inscreveu no edital da PNAB para a reforma do telhado, eu acho, troca da calha, uma coisa assim. Além desse recurso que vem do recolhimento dos impostos, vocês têm pensado, que nem você comentou aí, da estratégia de uma lei, não sei se a Secult pode entrar com um projeto de incentivo no federal, etc. Ou se tem outras fontes de recursos que vocês têm estudado também, como essa de editais que são para municípios e que ficam abertos. Várias coisas, ó, você deu várias informações, mas que são de coisas diferentes, mas vamos lá. Tá. A gente mandou, por exemplo, o Fundo Estadual de Cultura, a Prefeitura pode mandar. Nós mandamos essa daí para o Fundo Estadual, para a reforma da URC, mas é um edital de 450 mil apenas, né? 450 mil você não reforma a URC precisa de milhões, né? Mas a gente focou para mexer no telhado da ala norte, né? Esse projeto especificamente. Da PNAB, ela tem uma parte do recurso, por exemplo, da PNAB do ciclo 1, que foi separado para fazer a troca dos ar-condicionados da URCA. Mas eu estou em conversa com o DME, amanhã a gente até vai fazer uma visita, que tem um projeto de DME, que é de economia energética, que pode ser que o DME me troque esse equipamento, troque o ar-condicionado. Então esse dinheiro para ser usado para dentro do teatro. Então eu posso reverter ele para reforma ou para compra de equipamento, que é o que a gente já vai fazer também para agora. Já começamos o processo de licitação para compra de novos equipamentos de iluminação e sonorização, né? E estamos começando também um estudo para mudar a mecânica das talhas, né, de iluminação, para elas ficarem elétricas, né? Então, aperta um botão, desce vários, sobe, tudo isso. São coisas que a gente vai fazer para agora. Então, se der certo a questão do ar-condicionado, eu tenho mais um dinheiro que eu vou colocar ali, provavelmente, para dentro do teatro, seja para troca das cadeiras ou a reforma das cadeiras que precisarem ser reformadas e tudo mais. A Secult, um tempo atrás, chegou a ganhar um edital que era para a calha. Eu não lembro qual é o valor, era na época do Gustavo. Só que na época, por uma questão, acho que de CND da prefeitura, ela não conseguiu acessar esse recurso, que é o mesmo problema que a gente também tem, né? Que a gente tem que mostrar CNDs lá, enfim. E aí esse recurso se perdeu, assim como foi também essa questão daquele repasse de 2 milhões que teve, assim, enfim, quando foi no processo para poder receber esse dinheiro, não estava com documentação em dia, não conseguiu acessar. Tem desses Paranauê ainda também. Agora, uma coisa que eu descobri é que tem um edital via Ministério Público,
Alguém até que mandou para mim no Instagram, não sei se foi a Nanda ou alguém, que uma cidadezinha estava lá falando, estava reformando um cine-teatro e era por um recurso de um edital do Ministério Público. Eu falei, chama edital Sementes, uma coisa assim. E aí eu fui ver que é o Ministério Público também tem um dinheiro lá que ela pode ser usado para isso. Ela tem uma forma de edital e que a prefeitura, que pode ser pessoas físicas mandando para esse edital, como também o poder público. Então, estamos estudando aí para a gente poder também entrar nesses editais, além de outras conversas. Eu tive uma conversa com o pessoal do IF, que é uma escola do governo federal, né, que está ajudando a gente a fazer umas pontes aí para a gente tentar pleitear emenda parlamentar, né, de dinheiros maiores aí para a reforma de fato dos espaços, né? Então, é o que é possível. Emenda parlamentar hoje no Brasil é a boa, né? Você sabe, é dinheiro na conta direto. Exato. Por isso que é importante ser amigo de uns deputados. Exato. Por isso que é importante a cidade ter um deputado direto, que é mais fácil a comunicação, porque aí, querendo ou não, o que chega para cá, mas os deputados sempre jogam mais para as cidades de onde eles são, né? Então, sim. Não, mas vai ter eleição, vai ser uma hora boa para conversar com o Mauro Tramonte. Sim. Pedir um dinheirinho. Enfim. Eu vou falando muita coisa, não sei se eu respondi o que foi perguntado, eu acho que sim. Não, acho que sim. Podemos rodar a roda aí, quem quiser comentar sobre... Tá falando aqui que termina em 15 minutos, mas estamos no jogo. Os editais, tá. Qualquer coisa a gente recomeça uma nova, é que a gente não tem ainda só o último edital aí, rapidinho. O Identidade Feminina, ele vai ser mantido esse ano? Vilã. É um edital que a gente precisa repensar. A gente teve uma conversa no começo do ano. Eu acho que a gente precisa, de repente, reformular ele também na sua finalidade. Assim, como a gente começou a fazer esses estudos em cima dos editais, eu acho que é um edital bacana. Pode ser que até que ele saia esse ano, mas ele não tem recurso para acontecer esse ano. E ele não tem nem espaço, ele não tem nem data, ele não tem possibilidade e viabilidade de acontecer esse ano. Mas eu acho que a gente pode voltar a conversar, pensar e esmiuçar esse edital, sabe? Para ele ficar legal. E de repente pode ser que ele saia esse ano para execução do ano que vem, mas é algo que a gente precisa sentar e conversar com calma. Teve várias coisas que depois, quando eu coloco lá no começo do ano, nós precisamos fazer isso, isso aqui. Depois eu falei assim, gente, não adianta a gente soltar tudo isso de uma vez, que aí todo mundo vai ficar naquela coisa com um monte de edital para executar, fazendo o trem mais ou menos, e a gente precisa avançar em outras questões, até quando a gente fala assim, como que eu vou melhorar a paga dos artistas, por exemplo, né? Eu preciso comprovar para quem paga o que a gente está recebendo, que é o imposto, que quem paga isso é a população, que ele está fazendo isso e ele está exigindo que isso tenha, né? A população precisa ser a primeira a nos defender. Então a gente precisa realmente fazer esse exercício, porque isso vai aumentar e melhorar para cá. E até para outros meios, né? A cidade tem crescido cada vez mais. Eu sei que o pessoal mais da área da música já aprendeu um pouco esse caminho. Assim, a galera da música, ela vai, seja no barzinho, ou seja nos eventos. Agora tem rolado muitos eventos que são tipo da Citur ou dos hotéis, né? Então, que a galera consegue fazer consegue criar uma renda ali, praticamente ali, né? E alguns grupos de teatro também, com a questão da hotelaria. Mas os editais, eles precisam também ser essas ferramentas para a gente ter um bom trabalho para eu conseguir fazer dinheiro com ele, né? Então, porque senão dá a impressão que a gente só tem que estar fazendo, tá todo mundo ali, beleza, ganha, mas o resultado disso, ele é ruim, a entrega disso fica ruim, né? E aí a gente tem que ter um
um olhar consciente, né? Porque assim, até para a gente na secretaria, por exemplo, estamos no processo da análise lá do edital de patrocínio. Mas já saiu o edital de feira do artesanato, tá o edital de lei de incentivo, que logo começa também, tem que fazer essas análises, e fora todos os outros trabalhos burocráticos que a secretaria tem que fazer a todo tempo e que com uma equipe muito pequena, né? E aí a gente também vai atropelando e não tendo uma análise cuidadosa, né? Para que tenha de fato a melhora de todas essas coisas, né? Certo. Enfim. Sobre um comentário sobre os editais, sobre isso você falou, né, de que a população tem que ser a primeira a defender a gente, porque percebe a importância do trabalho. Uhum. Talvez o FET seja, assim, o carro-chefe disso, eu acho, sabe? Porque ele conecta, assim, as crianças muito fortemente ali dentro da cena. E o FET precisa ter um caráter também. A Secretaria de Educação precisa apresentar também essa possibilidade de apresentar no FET também, que nem quando tem uma feira de profissões na escola, que o Senai leva uma feira de profissões e aquilo é apresentado não só dentro desse lugar lúdico, mas como realmente dentro da nossa cidade quantas pessoas vivem da cultura aqui na nossa cidade. É um mercado que realmente está crescendo e muito. Então, essa questão é o primeiro passo da profissionalização, eu acho, é o FET, que é essa oportunidade das comunidades contarem as suas histórias. E então eu acho que essa devia ser, pelo menos, né, no nosso setor, a menina dos olhos, assim. E aí, nesse sentido, muito Pensamento se importante. semeia, né? E outra, né? O pai vai lá ver a criança contando a história do bairro, a história dela. Entende? Não tem como não se comover com isso. E aí, nesse sentido, a importância desse ano estar se articulando com antecedência os ônibus tem sido muito importante. Tomara que tudo dê certo nesse sentido. Já deu. E a única coisa que aflige as pessoas agora é a questão do recurso, dessa previsão de quando a segunda etapa vai sair. Mas. E essa questão também da Secretaria ter conseguido lançar antes o edital vai favorecer a gente de ter mais tempo dentro da comunidade escolar, assim. Pelo menos a minha experiência particular esse ano tem sido muito boa nesse sentido de ter começado antes de julho com as crianças, entendeu? Ter conhecido a escola, enfim. Então, nesse lugar eu acho que o FET deve ser tratado como a menina dos olhos, assim, porque se a comunidade escolar é a comunidade que está mais próxima das famílias, que lida ali no dia a dia com as famílias, né? É a comunidade escolar que está direto com essa família. Então, eu acho que tanto o do contraturno, né, dos PMJs, quanto do FET, é legal. E talvez, sendo a menina dos olhos também, talvez seja o caminho de abrir espaço para recurso, que nem... Óbvio que o recurso da prefeitura é um recurso só, mas a gente sempre falou que, além do recurso que os editais da Secult circulam, precisa ter ações conjuntas com a Secretaria de Educação para a gente também ter acesso aos recursos que vêm federais para a educação, do mesmo jeito para o turismo, como é o caso do carnaval, né? Então, nesse sentido, o FET ele tem sido vanguarda, assim, de abrir esses caminhos, eu acho. E aí, se você quiser comentar sobre a possibilidade do recurso, como está sendo para a Secult também esse ano em relação ao FET, você falou, né, que essa parte da execução fica mais com a educação, mas acredito que vocês tenham acompanhado também. Não, a gente acompanha todo o tempo, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí que o Ministério
da Cultura, em parceria com o Ministério da Educação, lançou um programa de cultura no período integral das escolas, né? Isso virou um edital, né? E aí está no processo lá, que os municípios se inscrevem, mandam proposta e tudo mais. No meio do caminho esse ano, a gente descobre um recurso da Secretaria de Educação voltado exclusivamente para a educação integral. Como a gente adiantou os processos, o FET, a gente já tinha feito o empenho do formato como que ele foi, a gente paga a primeira parcela, e aí eu tento incluir o restante dele dentro desse edital. Eu não consegui porque ele já tinha feito o processo, não dava para desfazer o processo todo, porque já tinha pago a primeira parcela. Mas o PMJ todo entrou dentro disso. Então, tipo, é um dinheiro, o do PMJ é um dinheiro que já está em conta, que já podia ter sido pago, inclusive, desde o começo. Por que não foi pago? Porque eu falei, para quem está fazendo no PMJ, vai olhar, vai voltar nas mensagens, vai olhar minha mensagem lá. Gente, fiquem atentos. A maioria, e outra coisa que foi ganho esse ano, as pessoas puderam entrar com seus MEIs, né? Só que o MEI não é só um negócio que eu fiz lá uma vez e deixei ele quieto. Eu preciso manter, eu preciso fazer o cadastro na caixa, lá na caixa, enfim, para eu ter os documentos dessa empresa. E aí eu falo para as pessoas, gente, manda o quanto antes. Por quê? Para eu acessar esse recurso, ele é feito um único processo. Eu não consigo, por exemplo, fazer o da Évila, aí depois, quando o Valber entregar o documento dele, eu faço dele, e depois, quando a Rafa fazer o dela, eu entrego dela. Não. Enquanto não tiver o de todo mundo, eu não consigo fazer. Então, teve gente que tava, eu vou ver, eu vou ver. Gente, se um não fizer, vai travar o de todo mundo. Gente. Aí, enfim, conseguimos e ficamos em cima das pessoas que estavam com dificuldade com o documento. Consegui o documento. Aí depois era a novela da nota, que a nota tem que estar com a alíquota correta, tem que estar com a inscrição corretinha. E essas chatices burocráticas são extremamente necessárias, porque quando a gente se fala de dinheiro público, ele é um dinheiro que precisa ser altamente auditável, que eu preciso rastrear ele de toda maneira, eu preciso ter um controle real, ainda mais quando enfim, para ser o mais transparente possível. Então, agora está nesse processo das notas, que todo mundo já entregou. Teve algumas notas que foram erradas, estamos cobrando. Provavelmente faz o pagamento integral do PMJ essa semana, se todo mundo tiver ok, porque esse precisa ser um único processo. O FET, ele está dentro da ficha da cultura, dentro do orçamento da prefeitura, né? Pagamos o Festival de Inverno, conseguimos fazer do que era. A gente tem um pagamento agora, no começo de outubro, da cultura popular, que são das congadas e dos caiapós, porque agora no começo de outubro a gente tem, de fato, o dia de São Benedito. Então a gente tem um termo de parceria com a Associação dos Congos e Caiapós, que é dividido também em 3 parcelas. Então, foram pagas as 2 primeiras, que são todas as festividades que acontecem no primeiro semestre, né, com a festa de São Benedito, e a última parcela que é paga para eles agora, enfim. E eles dependem disso, porque eles são grupos gigantescos, né, que eles pagam transporte, alimentação, a vestimenta deles. Então, precisa ser pela Secretaria de Cultura, né, pago isso, e logo depois disso vai ser paga outra parcela do FET, né? E aí eu fico em cima lá do Alexandre para ele me dar a previsibilidade, para ele me dar a previsão para eu poder ir jogando com vocês, né? É claro que assim, lá no começo do ano eu falava do que eu ia aprendendo ali junto com as secretarias. Se a gente consegue parcelar e são valores menores, a Secretaria de Fazenda tem mais facilidade de pagar do que pagar um valor cheio, né? Aí eu queria, por exemplo, do FET, dividir em várias parcelinhas, que eu ia pagando um pouquinho, mas era uma forma de garantir de ser fácil de todo mês, ou a cada 2 meses ter o dinheiro. Mas aí depois não foi comprada essa ideia, então a gente dividiu só em 2 parcelas. A primeira a gente conseguiu pagar certinho, a segunda está nesse processo, né? Então,
provavelmente vai ser pago em outubro, né? Ali, que não é o ideal, né? O ideal seria que tivesse já pago antes. A gente entende que esses recursos, né? Além de pagar o profissional e pagar o gasto que ele tem de transporte, né, e alimentação, também é estrutura para se manter, para ajudar aí, né, nessa montagem. Certo. Mas enfim, para o próximo ano, eu já tô mirando aí nesse recurso da Secretaria de Educação para eu incluir tudo que for dentro da educação, tá dentro disso, porque vem o dinheiro certo para isso, para carimbado, ninguém tem problema. De repente, os dois já entra desde o começo. E está sendo um exercício que muita gente não estava acostumada a lidar com MEI, por exemplo, né? E aí, então agora já estão começando a ter essa educação empresarial aí, estão ficando mais atentos com isso, a gente vai avançar, né? Então, enfim, são esses caminhos. Certo. E aí depois são outras coisas que a gente vai... eu vou montar com as meninas uma cartilha para ficar mais fácil o entendimento de cada edital, eu entender qual é a finalidade dele, o que é edital de fomento, o que é edital de prestação de serviço, o que é edital de composição de programação. Boa. Às vezes até em vídeo ajuda a explicar para as pessoas. Antes da gente continuar, eu vou precisar mandar outro link para vocês, que essa vai cair, tá? Mas aí a gente volta para falar da reformulação do Plano Municipal de Cultura e das demandas dos artistas. Até eu já mando para vocês no WhatsApp.